Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito especialmente para você que quer estudar a Palavra de Deus, conhecer mais da Palavra de Deus e ter a sua fé bem arraigada nesses princípios tão maravilhosos da Palavra de Deus que nos fortalecem e nos dão as respostas para os que nos perguntam. Bem, no programa de hoje, conversaremos ainda sobre os estilos literários das Escrituras, falando hoje sobre a profecia na Bíblia, ou os livros proféticos. Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós temos na Bíblia Sagrada vários estilos literários. Nós já vimos os livros históricos, histórias que são contadas, mas de uma maneira tão especial, com a luz sobre fatos tão especiais que o Espírito Santo trouxe para nos dar lições para a vida, norte, direção, palavras para o nosso coração. Não são histórias meramente contadas, mas são histórias proféticas, histórias que nos falam, nos ensinam e têm verdades profundas contidas nelas para nos ensinarem para a vida. Nós vamos encontrar os livros poéticos, poesia na Bíblia, os livros de sabedoria, vamos encontrar as epístolas, que são as cartas direcionadas ou endereçadas à igreja, ao povo de Deus. E nós vamos encontrar os livros proféticos ou profecia na Bíblia. Profecia sempre se pensa sobre algo que está para acontecer, algo que vai acontecer. E as profecias na Bíblia, elas se concretizaram em um determinado tempo da história, mas elas se repetem no decorrer da história. Então, há muitas palavras proféticas que estão falando conosco até hoje, dentro da nossa história, dentro da nossa realidade. Aquela palavra tem uma mensagem específica para nós nos nossos dias. Nós vamos encontrar profecias ou livros proféticos com um aspecto literário de poesia. Há profecias que estão com um aspecto literário de narrativa ou história, mas são profecias trazendo estas mensagens poderosas de Deus para nós. E as profecias são históricas, as históricas são proféticas. Então, elas se repetem no decorrer da história nossa e da humanidade. Vamos ver, por exemplo, nós temos os 12 livros dos profetas menores, os 5 livros dos profetas maiores, que são livros que têm mais capítulos, profetas maiores, ou menos capítulos, os profetas menores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, são os profetas maiores. E depois, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Nós vamos ver os profetas menores, os 12 profetas menores. E escolhemos aqui o capítulo 53 do livro de Isaías, nos mostrando a profecia. Profecias sobre o Messias, profecias sobre Israel, profecias sobre a igreja, profecias que trazem uma palavra individual ou uma palavra dentro da história. Isaías 53 nos mostra o Messias, o servo sofredor. Quando muitos judeus vão interpretar este texto dizendo que seja Israel, o servo sofredor, não encaixa muito bem em Israel, mas encaixa como uma luva no Messias, em Yeshua, Jesus de Nazaré. Todas as profecias bíblicas concernentes ao Messias se cumpriram
na primeira vinda de Jesus. E as outras que falam da sua glória, do seu reino, da sua vinda gloriosa, se encaixam na segunda vinda do Senhor, que está para acontecer muito em breve. A primeira vinda do Senhor, Ele veio como um Salvador. Ele veio humilde, montado num jumentinho, entrando aclamado pelas crianças, com palmas nas mãos, dizendo: Oxana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas quando Ele vier na sua segunda vinda, glorioso, não será um jumentinho, mas Ele virá montado num cavalo branco, tendo seu manto na altura da sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seguem um séquito, um exército de santos e anjos, também montados em cavalos brancos, vindo sobre a terra para dominarem, para Ele ser o Senhor daquilo que Ele foi dado, daquilo que foi conquistado pelo seu sangue na cruz do Calvário. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim como Jesus chamou os estudiosos da lei, os estudiosos da palavra do seu tempo, Ele lhes fez uma pergunta. Ele disse: o que vocês acham do Cristo, do Messias? De quem Ele é filho? E eles responderam rapidamente: de Davi. E Jesus disse: sim, de Davi. Agora, como que Davi, no Salmo 110, como que Davi lhe chama Senhor? Está escrito lá: disse o Senhor, Adonai, ao meu Senhor, Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é filho dele? E eles não tiveram resposta. Não tiveram resposta. Hoje, para Isaías 53, podem querer dizer que Israel é o servo sofredor, mas não há respostas para as profecias tão claras, mostrando o Senhor sofrendo em lugar da nação, em lugar do povo, para trazer perdão e cura. Vamos ver? Está escrito em Isaías 53, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esta é a imagem do Cristo crucificado, cheio de hematomas, de sangue, de machucados, açoitado, humilhado, cuspido, zombado, coroa de espinhos, despido e pregado na cruz. Era desprezado, diz Isaías, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso. Jesus, na cruz, foi abandonado até mesmo pelos seus discípulos. Ali estava, a Bíblia nos fala, apenas João. Os outros de longe contemplavam, mas ali pertinho, só João com as mulheres. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado, preste atenção, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Traspassado. Não é Israel, é Yeshua. Transpassaram-me as mãos e os pés, diz o Salmo 22. E lá na cruz, cravaram as mãos e os pés de Jesus. Na cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. É tão claro. Aqui está dizendo, ele foi arrebatado por um juízo opressor. O julgamento de Jesus não foi um julgamento legal, ele foi julgado à noite, ele foi julgado sem defesa. Ele não abriu a sua boca, tudo cumprindo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Diz aqui, designaram-lhe a sepultura entre os perversos. Aqueles 2 ladrões ao lado de Jesus foram tirados da cruz e jogados numa vala comum ao pé da cruz. O corpo de Jesus seria tirado da cruz e jogado naquela mesma vala. Designaram-lhe a sepultura entre os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte. Para cumprir esta palavra, José de Arimateia, um homem rico, pede o corpo de Jesus a Pilatos e o coloca com um sepultamento de rico num túmulo novo, cavado na rocha, onde ninguém tinha sido posto. Isso é profecia. Profecia que se cumpre literalmente, profecia que se cumpre com detalhes. E Jesus cumpriu cada uma das profecias do Messias. No Antigo Testamento, ele cumpriu. Por mim e por você, para nos salvar e trazer vida. As profecias aí estão e se cumpriram em Cristo. Você já conhece Jesus? Crê nele? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Reconheço que ele veio para trazer vida e salvação, e ali na cruz ele pagou pelos meus pecados. Por isto, nesta hora, eu abro o meu coração e te digo: Jesus, eu sou teu. Perdoa os meus pecados, livra-me de toda impureza, dá-me um coração puro e santo e ensina-me a tua vontade, pois eu quero andar na tua presença. Eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem, que já entregaram suas vidas a ti, mas necessitam de uma bênção, seja cura, seja libertação, seja o suprimento, seja a resposta, seja o alívio, seja o consolo, traz, Senhor, agora. Move com teu Espírito Santo no vento glorioso do Senhor e que cada um possa sentir tua presença e receber a resposta do Senhor. Abençoamos a cada um com a tua preciosa paz, o teu shalom, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isto aí. Tome posse da sua salvação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.